ouve. É apenas para a gente ser cheio onde nós estamos, e falar em línguas e nos sentirmos repletos, cheios, transbordantes do Espírito Santo. Amém. É que nós tenhamos tempo de jejum, tempo de oração, tempo de comunhão. Amém. Mas eu creio que Deus quer mais com avivamento. E é sobre isso que eu queria falar. Eu queria primeiro falar duas palavras. Primeiro, Salmo 16, versículo 11, que diz: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Assim diz o salmista Davi. No Salmo 27, versículo 4, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu santo templo. Davi era um homem chamado homem segundo o coração de Deus, na verdade. E aí a gente vem olhar e vem buscar o que é que Davi valorizava. E a gente vê que Davi valorizava a presença do Senhor. Então o avivamento, antes de mais nada, está ligado à presença do Senhor. No Novo Testamento, lá em Apocalipse, queria que os irmãos fossem até lá comigo, é o último texto que a gente vai ler junto. Apocalipse capítulo 4, versículo 8, que é um capítulo que é um versículo que fica batendo, martelando na minha cabeça desde que eu ouvi uma pregação a esse respeito lá na igreja, que diz que os 4 animais, cada um respectivamente 6 asas ao redor, por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estavam assentados sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam suas coroas, dizendo diante do trono: digno és, Senhor, de receber glória, honras e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Enquanto o salmista nos fala da presença, eu fico pensando nesses 4 seres viventes que a Bíblia relata em Apocalipse, que durante todo o tempo, sem parar, estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Gente, durante todo o tempo, eles contemplam a glória do Senhor e repetem. Eu fico imaginando, deve ser muito lindo, né? Deve ser uma coisa tão linda que eles não conseguem parar de dizer. Sabe quando você vê uma coisa muito linda? Não sei se alguém já viu uma coisa muito linda, muito bonita, um lugar muito bonito, você fica naquela contemplação, fica dizendo: meu Deus, que coisa linda, meu Deus, que coisa linda, e não consegue parar. Né? Então os 4 seres viventes, eles continuam, fazem isso correntemente, todo momento, por causa da presença. Por causa da presença, porque Deus está ali, a presença de Deus, os olhos deles estão sobre Deus e eles não conseguem parar de repetir que o Senhor é santo. Então eu quero falar nessa noite sobre uma coisa: a presença de Deus, o amor à presença de Deus. Porque se eu amo a presença de Deus, Deus se deleita com a minha pessoa na presença dele. Então Deus me enche e eu encho o coração de Deus de alegria. Os irmãos creem nisso? Os irmãos creem que Deus, quando olha para nós lá de cima, que vê a gente aqui do jeito que a gente está hoje, adorando, louvando, que Deus se alegra? Que Deus se alegra, eu creio. Deus fica olhando assim: poxa, como eu estou feliz de ver meu filho ali, ver minha filha ali, que coisa mais linda. Então, do mesmo jeito que eu me deleito em Deus, Deus se deleita em nós. Então, eu quero falar uma coisa hoje com vocês, irmãos, sobre a presença. Não há avivamento sem a presença de Deus. Não há avivamento sem a presença de Deus. O avivamento, o sinal marcante da presença de Deus, do avivamento, é a presença de Deus. Eu já falei isso aqui uma vez e eu vou repetir. Que o avivamento, né, pastor? Começou lá na Rua Azusa, até o meu pastor falou isso essa semana, em 1906, né? E o pessoal buscava a Deus todo dia, toda
uma hora, e era buscando, até que o avivamento veio. E diz a história que as pessoas a quilômetros de distância iam chegando perto da igreja e já eram tomadas pela presença. Porque as pessoas buscavam a presença de Deus. Hoje nós estamos num movimento, infelizmente, triste dentro das igrejas. As pessoas vão para as igrejas para buscar o milagre, para buscar a bênção, para buscar o carro, para buscar a casa, a salvação de fulano, a salvação de ciclano. E esquece de buscar o principal, que é a presença do Senhor. Então eu queria ressaltar 3 pontos com as irmãs que quiserem anotar. Mas como amar a presença de Deus? Nós temos dentro de nós uma fome que precisa ser saciada. Há em nós algo que precisa ser cheio. E o mundo hoje nos oferece inúmeras possibilidades. É computador, né? É música, é entretenimento, é show, é bebida, é tudo para nos distrair. É comida, tudo para você pensar que é aquele emprego, que é aquele dinheiro, que é aquilo ali que vai te suprir, que vai te preencher. E aí a gente fica iludido, olhando para essas coisas e consegue, às vezes consegue, né? Compra um carro, glória a Deus, ganha casa própria, amém, aleluia, glória a Deus, e pensa que ali vai estar a satisfação, mas aí fica faltando outra coisa. Aí eu vou fazer outro, eu vou fazer outra prova, eu vou comprar outro apartamento para vocês me sintam melhor. Mas não é assim. Então, o primeiro ponto que eu queria dizer é: as outras coisas são aparentemente mais atraentes, mas são transitórias, são passageiras. As outras coisas diferentes da presença de Deus, que infelizmente nós somos levados a buscar. E hoje nós teremos um tempo de arrependimento diante do Senhor, para que o Senhor venha com avivamento. Por isso que nós temos feito, muitas vezes, eu vejo pessoas dizer: por que Deus não me abençoa? Eu não vou mais para Deus, para a casa de Deus, porque Deus não me abençoou. Nós vamos para a casa de Deus por causa de Deus, não por causa da bênção, não é verdade? Não é verdade? Mas hoje as pessoas tentam nos confundir. Eu quero declarar hoje, em nome de Jesus, que todo pensamento enganoso, que não vem do Espírito do Senhor, seja quebrado na nossa mente, na mente dos nossos familiares. Porque se a gente chegar para o nosso familiar para evangelizar, vamos lá para a igreja, porque lá Deus vai te dar um carro, Deus vai te abençoar. E depois ele vai olhar para o cara da sua cara e dizer: que Deus é esse teu? Não é isso? Não é isso? Ele tem que aprender a valorizar a presença do Senhor. Em Marcos 10, 17 e 22, conta aquela história daquele jovem que disse: bom mestre, né? O que eu faço para ganhar a vida eterna? Aí Jesus fala: mas por que me chamas bom? Aí ele disse: eu já fiz tudo. Eu segue os mandamentos. É isso? Marcos 10, 22, eu estou 7 a 22, estou resumindo mais ou menos. Segue os mandamentos. Mas eu já faço tudo isso, Deus. Mas então vai lá, vende todas as tuas coisas, né? E aí o rapaz ficou triste e disse que não queria, né? Seguir Deus. Algo nesse sentido, não é isso, pastor? Então, eu fico pensando como aquele rapaz preferiu aqueles bens, aquelas coisas que ele tinha a seguir a Deus, né? Então, a gente às vezes se coloca no lugar dele. E às vezes a pessoa pensa que seguir a Deus é largar tudo, é, né, vender tudo, largar tudo. Deus, ele quer o nosso coração. O que Deus talvez quisesse daquele rapaz, só que ele dissesse: Senhor, eu não tenho coragem de me desfazer dos meus bens, mas mesmo assim eu quero te servir. Mas ali o rapaz parou. Quando o Senhor pediu mais, ele desistiu. Então, os bens para ele pareceram mais interessantes. E lá em Atos 4, 31 a 35, também conta a historinha da igreja primitiva. Acho muito interessante a história da igreja primitiva. Eu vejo muitas pessoas hoje dizendo que vivem um tempo apostólico e era apostólico. Eu fico muito preocupada, porque na época da igreja primitiva, ninguém passava fome dentro da igreja, não. Né? Pastor, não sei se eu estou falando, né? Tudo eles repartiam entre eles, eles tinham tudo em comum. Então, para ser tempo apostólico,
eu creio que ninguém, podia ter ninguém aqui sentado passando fome, não. O apóstolo, a pessoa tem que saber a necessidade de todo mundo para poder suprir e ninguém faltar nada. Se os irmãos quiserem lá, Atos 4, alguém quer abrir? Pode até ler para mim. Quer abrir, Janine? Atos 4, 31 a 35. Veja só que ousadia da igreja primitiva. Atos 4, 31 a 35. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração, alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foram vendidos e depositavam ao pé dos apóstolos. Amém, meu irmão. Muito obrigada. Então veja, havia avivamento naquele lugar. As pessoas estavam cheias de graça, cheias de poder. Mas as pessoas se preocupavam uns com os outros e nada faltava uns aos outros. Glória a Deus. E então eu faço a primeira pergunta: quem ousaria viver assim hoje para receber o avivamento? Quem ousaria viver assim hoje, abrindo mão dos computadores? Lá na igreja, o pastor propõe jejuns engraçados para os jovens, né? Jejum de Coca-Cola. Eita, é um movimento, é um sofrimento. Jejum de Facebook. Eita Deus. Aí fica todo mundo, meu Deus, jejum de Facebook. Porque você pode jejuar de qualquer coisa, né? Já qualquer coisa que seja difícil para você, você pode jejuar, né? Obrigado, você só, né? Jejuar alimento. E aí a gente não consegue, muitas vezes, abrir mão de uma refeição ou de um Facebook, etc. Então, primeira pergunta: quem ousaria viver assim? A pensar, a viver assim? Abrindo mão desse... Eu não estou querendo dizer aqui que a gente tem que desistir de correr atrás dos nossos objetivos. Mas não. Mas a palavra de Deus diz que buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas são acrescentadas. E outras pessoas estão invertendo. Primeiro querem as demais coisas e depois querem o reino de Deus. Não está ao contrário? Né? Não é assim que a palavra de Deus fala. Então, a primeira pergunta: quem ousaria viver colocando Deus em primeiro lugar? Glória a Deus. A segunda questão que eu coloco para os irmãos hoje é a questão da misericórdia. Eu falei poder para quê? Avivamento para quê? Avivamento é só para a gente ficar na igreja e falar em línguas? Não. Avivamento é para a gente transbordar. É para a gente levar misericórdia às pessoas. É para exercer amor. Precisamos amar uns aos outros. Em Atos 3, de 6 a 4, também lá em Atos, podem anotar. O apóstolo Paulo, ele encontra uma pessoa na porta de uma igreja, né? E aí a pessoa está pedindo uma esmola. E ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. E aí liberou um milagre sobre a vida daquela pessoa. Veja que coisa interessante. O homem estava cheio do poder de Deus, avivado. Alguém chegou para pedir alguma coisa a ele, e ele disse: olha, eu não tenho o que você está pedindo, mas eu tenho algo melhor. E liberou algo tremendo sobre a vida daquele homem. Então, quantas vezes isso não acontece conosco? Todo dia alguém nos pede alguma coisa, irmão. Nem que seja um bom dia. Você passa por alguém na rua, a pessoa pede minimamente um bom dia seu, por educação, né? E quando é crente, é a paz do Senhor. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de falar algo para alguém, e prendemos aquilo para nós e deixamos de transbordar a misericórdia que o Senhor derramou sobre nós, assim como Ele fez. Ainda no livro de Atos 16, 25 e 26, fala de quando Paulo e Silas estavam na prisão. E eles louvavam. E eu penso assim, eles estavam naquela prisão e tinham outros homens naquela prisão.
Outras pessoas presas ali. Eles podiam estar orando e louvando em silêncio, né? Ali quietos, de joelhos, Senhor, me tira daqui, Deus. Mas eles estavam louvando alto e cantando alto. Que era assim, ó, já que eu estou aqui na prisão, eu vou louvar, eu vou falar, que é para os outros poderem ouvir também. Isso não é avivamento? É sim, meu irmão. Porque crente que não é avivado, às vezes está dentro do hospital do câncer, está dentro do hospital Getúlio Vargas, o povo deitado, lá na maca, e você às vezes não tem coragem de chegar e dizer, meu irmão, Deus abençoe, Deus te cure, Deus te proteja, Deus te supra. Avivamento, para mim, eu não vejo avivamento separado disso. Não sei se os irmãos veem dessa forma, se eu estou falando de uma forma muito dura. Deus tenha misericórdia da minha vida. Porque eu não vejo avivamento separado disso. Então eles louvaram ali naquela prisão e todos foram tocados por aquela música e as correntes e as cadeias de todos. Diga, de todos. De todos. De todos foram quebrados. Veja. Então, ele foi tocado e todos os outros foram soltos e foram libertos para a honra e glória do Senhor. E a palavra de Deus nos diz, quem não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então não tem como nós recebermos avivamento e ficarmos só para nós. As pessoas precisam perceber que existe avivamento nesse lugar, que existe avivamento na sua vida. As pessoas precisam dizer, poxa, como é bom estar junto de você. Entrar na sua casa e dizer, poxa, eu estava tão atribulado, entrei na tua casa, que paz. Né? É tão bom quando a gente escuta isso. Quando alguém diz, eu estava tão perturbado que abracei, senti alguma coisa diferente. Minha vida, senti algo diferente dentro de mim. Não é isso? Fazer a diferença na vida das pessoas. Avivamento não é só para a gente estar cheio de Deus o tempo inteiro. É para a gente fazer avivamento, trazer a diferença na vida das pessoas. E aí eu faço outra pergunta. Primeiro eu fiz, quem ousaria viver assim hoje? Quem ousa viver colocando Deus em primeiro lugar? E a segunda pergunta, será que nós temos amado as pessoas como crentes avivados? Não é? Será que nós temos amado, às vezes, a pessoa que está dentro da nossa casa, às vezes a pessoa não está dentro da nossa casa? E não para minha glória, mas para minha vergonha mesmo. Tinha uma senhora lá na rua, que ela sempre estava pela rua, eu sempre via, eu passava de carro, ela sempre estava lá. E é uma senhora já idosa, e ela deve ter algum tipo de transtorno mental, não sei. E ela anda assanhada, desarrumada. E eu passava de carro, eu sempre via, fiz a misericórdia aquela senhora, mas nunca fiz nada, viu? Deus tem misericórdia da minha vida. Misericórdia aquela senhora, misericórdia, certo? A dia desse eu vinha trabalhando na rua, o trânsito estava intenso na rua, e a senhora estava sentada na calçada, catando lixo podre. O arroz estava podre, fedendo. E os carros passando, ninguém nem aí. E a mulher reclamando porque ela estava abrindo o lixo dela, espalhando na calçada. E aí, aquilo ali, de repente eu fiz, aquela senhora que eu sempre vejo. Mas aí eu passei mais perto, aí eu, meu Deus do céu, ela está catando lixo podre. Aí eu subi, minha mãe estava em casa, ela o que foi? Eu fiz, meu Deus do céu, a senhora está catando lixo podre, ela deve estar com fome. Eu fui, fritei um ovo, assei um pão, peguei um caneco, botei um café quente, desci, quando eu desci ela não estava mais. E eu fiquei com aquela, meu Deus, cadê aquela senhora, meu Deus, ela estava com fome, se ela estava catando lixo, ela estava com fome. E aí quando eu fui um pouquinho mais pro lado de cá, ela estava assim, catando outro balaio de lixo, eu fiz, a senhora está com fome? A senhora quer um pãozinho com um café? Ela pegou, sentou, foi comer. E naquela hora eu senti a presença de Deus no meu coração. Glória a Deus. E pedi misericórdia a Deus. Fiz, Deus, quantas vezes eu vi essa senhora aqui? Não foi pouco não. Eu comentava às vezes até com eles. Eu vi uma senhora agorinha, às vezes chegando tarde do trabalho, lá na rua, com pouca roupa, frio. A palavra do Senhor diz, cada um desses pequeninos que você deixou de fazer, foi a mim que você deixou de fazer. Isso é muito sério, meus irmãos. Glória a Deus. Isso é muito sério. Glória a Deus. E eu fiquei, Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Quantas vezes acontece isso, as pessoas passando fome aqui, ó, do lado. E a gente, às vezes, com um prato de comida não dá. Glória a Deus. Então, será que temos amado as pessoas? E a última pergunta,
A última questão, que é o deixar-se transformar, deixar-se apaixonar, deixar-se levar pela presença de Deus, perder o medo de Deus. Porque às vezes a gente fala de avivamento, as pessoas dizem, meu Deus, o que é avivamento? Para onde esse vento, né, do avivamento vai me levar? O que é que vai acontecer? Vamos deixar ser levados, conduzidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus em João 3,8 diz que o vento do Espírito sopra aonde quer, e aqueles que são guiados pelo Espírito são levados pelo Espírito. A gente, se você for ler o livro de Atos, que já foi muito citado hoje, eles eram direcionados pelo Espírito. A palavra diz assim, e o Espírito compeliu Filipe para ir para lá. Fulano ia para cá, né, pastor? E foi para lá. Porque ele se deixava levar pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não vai pedir para você fazer nenhuma estripulia, para você se jogar do prédio, para você sair voando, não. Ele vai pedir que você tenha misericórdia das pessoas, né? Ele vai pedir coisas mínimas de nós.